podemos confiar. Glória a Deus. Louvado, louva a Deus pela vida do Lance. Glória a Deus. Vai contar o nosso pastor, Israel, para decidir do Lance. Amado Deus, mais esta vez, elevamos as nossas vozes para Ti, e queremos implorar pela tua misericórdia, Senhor, que seja com o diácono Anderson, mensageiro desta noite, que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor, conosco. Aleluia, Senhor, prepara-nos para receber o que Tu tens, Senhor, para a Tua igreja nesta noite. Através do Senhor, seja Ele, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Salve uma palavra, Senhor. Graças a Deus. Como o nosso presbítero Paulo tem falado, é um prazer, um privilégio estar aqui nessa noite, revendo o presbítero Paulo em particular. Tendo a convicção que essa noite não é uma noite comum, essa noite é uma noite especial, porque nunca haverá uma noite como essa. Essa é a noite que Deus marcou na sua agenda para abençoar a nossa vida. Quem vai receber a bênção de Deus? Deus tem algo a passar, nos comunicar nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 16, no verso de número 33, livro de João, capítulo 33, capítulo 16, verso de número 33. João, capítulo 16, verso de número 33. Eu vou ler para aquela pergunta. Palavra de Jesus dizendo: diz-vos essas coisas para que ninguém tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou citar. Aqui está Jesus, o Mestre, dando as orientações aos seus discípulos. O período que antecipava o seu retorno ao céu, ele começa a dar as orientações aos seus discípulos. E no capítulo 16, no verso 33, Jesus está dizendo uma realidade, uma verdade para os seus discípulos. Jesus disse para eles: no mundo vocês vão ter aflições, e dá a eles uma orientação: vocês precisam de ânimo, porque eu venci o mundo. Há muitas pessoas anunciando que quando você se torna um crente, acabou o problema, acabou a luta, acabou a dificuldade. Mas nós acabamos de ler que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós vamos ter lutas, dificuldades, adversidades, oposições, situações contrárias. Mas mediante a tudo isso, o Senhor te trouxe aqui para dizer: tem de bom ânimo. Em meio à luta que você está passando, em meio à situação que você está enfrentando, Deus te diz nessa noite: tem de bom ânimo. Essa palavra ânimo, irmão, significa duas coisas no dicionário. Primeiro, vontade. Segundo, coragem. Em meio à tempestade, à luta e à tribulação que você está enfrentando, o Senhor está dizendo para você: tenha vontade e tenha coragem. A maior situação, a situação difícil, o que pode trazer perdas na nossa vida é a falta de ânimo. Por quê? Porque quem não tem ânimo não ora, não busca, não espera, não confia, não exalta, nem adora o Senhor. Mas quem tem ânimo, crê, espera, busca, adora, exalta e glorifica ao Deus do céu. Quem tem ânimo aqui, levante a mão, irmão. Se não crê, nessa noite Deus vai animar a tua alma e você
depende dessa palavra. Ânimo. A Bíblia diz que Josué era um jovem, era uma pessoa com muito ânimo, com muita vontade de servir ao Senhor. E por causa disso, diz a Bíblia que Josué não se apartava da tenda, não saía da tenda, porque tinha muito ânimo, muita vontade de servir ao Senhor. Tirando os que não puderam vir, na verdade, estão desanimados, já não vem mais a tenda do Senhor, já não vem mais a casa do Senhor, mas nessa noite você venceu o desânimo e entrou pelas portas, pelos atos do Senhor, para servir e adorar o Deus do céu. Josué, com muito ânimo, a Bíblia diz que ele era servo de Moisés. Moisés não precisava pedir 2 vezes, Josué estava lá para servir. Hoje, a pessoa é escalada e ainda dá desculpa e não vem. Mas nessa noite não precisamos ter ânimo para servir o Senhor, porque fazendo isso Deus vai nos recompensar. Quando trabalhamos na obra do Senhor, não estamos trabalhando para o homem, mas estamos fazendo para o Deus que nos chamou. Josué, com ânimo, diz a Bíblia que ele lutava contra os amalequitas, colocando a sua vida em risco, mas ele tinha coragem para enfrentar as batalhas. Igual eu estou dizendo para você nessa noite, que a luta é certa, mas quem tem ânimo vai enfrentar e vai vencer os amalequitas. Glória, aleluia. Que passagem, irmãos, que exemplo glorioso na vida de Josué. Mas esse mesmo homem que não se apartava da tenda, esse mesmo homem que servia a Moisés com dedicação, esse mesmo homem que não fugia da batalha, recebe uma notícia de que o seu líder espiritual, o seu amigo, seu companheiro, a sua referência morre, perde Moisés. E por causa da perda, a Bíblia diz que ele fica triste, perde a vontade, perde o ânimo e fica num lugar estagnado. Quem sabe, irmão, você parou de acreditar nas promessas, você parou de servir, de fazer o que você fazia por causa de algumas perdas na tua vida. Mas Deus veio aqui nessa noite para te comunicar algumas verdades. Josué estava triste, abatido, desolado porque perdeu Moisés. Mas a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, que Deus veio falar com ele e o animar. Deus disse a ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Você vai fazer esse povo herdar a terra que jurei sobre sua atividade. Ele tinha esquecido da promessa, mas o Deus que fez a promessa não se esqueceu dele. Nessa noite você pode até ter se esquecido das promessas, mas Deus está dizendo: todas elas estão de pé. Josué, Josué desanimado, Deus começa a falar com Josué. Primeiro Deus lembrou a Josué que havia uma promessa na sua vida. Depois eu disse a Josué: vai ser você que eu vou usar. Você vai fazer esse povo herdar a terra. Você vai ser o instrumento que eu vou usar nesse Cabarabaxé da Rácia. É você, Josué. E tem mais, Josué: aonde tu botar a planta dos pés, vou entregar nas tuas mãos. Josué, o homem de Deus, continuou falando com ele, dizendo: Josué, ninguém vai te desistir todos os dias da tua vida. E Deus continuou falando com ele, dizendo: da mesma maneira que eu fui com Moisés, também serei contigo. E Josué se levanta. Por quê? Porque quando Deus fala, o desanimado se anima. Quando Deus fala, o que está caído se levanta. Quando Deus fala, o triste se alegra. Quando Deus fala, a situação muda. Quando Deus acaba, serve da graça. E nesse recado, Deus está falando, e Deus está levantando o caído, está levantando o desanimado, está levantando pessoas para fazer
estava abatido, depois da palavra, se levantou, reuniu todo o povo e disse: vamos passar o pão. Deus é tão poderoso, irmão, que Deus levanta o desanimado e o desanimado começa a animar o poder da reverência. Deus vai te levantar, por quê? Porque tem muita gente ao teu redor que precisa da tua palavra, tem muita gente que precisa da tua vida. Deus não usa desanimado, Deus não cumpre promessa na vida desanimada. Desanimado não vê a glória de Deus, desanimado não vê milagre, desanimado não recebe. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Elias é conhecido como o profeta de fogo, o homem que tinha plena comunhão com Deus. Deus mandava e fazia, muita coragem, muito ânimo. Deus disse a ele: se apresenta a Acabe e fala a ele a minha palavra. E ele, diante de Acabe, o rei poderoso, disse para Acabe: Acabe, não vai chover, senão segundo a minha palavra. Podia morrer, podia ser preso, mas quem tem coragem fala o que Deus manda. Embaraçado, né? Quem tem coragem não fala para agradar ninguém, mas se Deus mandar dizer que é contra, é contra. Se Deus mandar punição, ele entregava. Diz que a chuva não vai descer na terra. Esse homem, com muita coragem, muita vontade, muito ânimo, desafiou 850 homens sozinho. Com muita vontade, ele clama ao Senhor, Deus do céu, e Deus responde com fogo. Mas esse mesmo homem recebe uma palavra, dizendo que Jezabel lhe ameaça tirar a vida. E ele perde o ânimo, perdeu a coragem, fugiu de uma mulher. Foi para o deserto, ficou debaixo de uma árvore, perdeu a vontade. Disse: Deus, já basta, não sou melhor que meus pais, me leva. Debaixo da árvore, pedindo a morte, fugindo de uma mulher. Mas Deus é tão bom que foi lá no deserto para falar com ele. Deus agora enviou anjos, e aquele homem estagnado, paralisado, escondido, e Deus não usa ninguém parado, estagnado, escondido. Deus chamou o profeta para ser instrumento nas suas mãos. Mas profeta desanimado, Deus não usa, mas ele vai animar muito profeta nessa noite, porque tem muita gente precisando ouvir Deus através da tua vida. Estava lá, irmãos, pediu a morte, triste, desanimado. Deus enviou um anjo e tocou nele. Quem sabe Deus precisa tocar em você. E o anjo disse: Elias, acorda. E trouxe a ele pão e água. E disse: Elias, come e bebe. Está desanimado? Tem pão e água. Está caído, está fraco? Tem pão e água. Nessa noite, irmãos, Deus está descendo pão e água. Para quem está fraco, desanimado, tem pão e água. Profeta que está triste, que está no deserto, debaixo da árvore, tem pão e água. Tem pão e água. Você vai sair daqui vazio, triste, desanimado, se quiser, porque Deus já enviou pão e água. Tem pão e água. Deus te vê onde ninguém te vê, e Deus vai onde você está. Elias comeu, bebeu, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Sabe o que desanima, irmãos? Em meio a tantas coisas, a dificuldade. Josué recebe uma palavra do Senhor, Moisés, perdão, e a Bíblia diz que Deus falou: Moisés, reúne o povo, 10 homens, 12 homens, sobe o Negueb para espiar a terra, para dar uma olhada na promessa que eu fiz a vocês. E vão falar em promessa, o crente fica logo alegre, logo animado. Eles se uniram, se juntaram com toda a satisfação e subiram o monte, cantando louvores a Deus. Imagino eu,
onde eles avistam a terra prometida. Que maravilha! O negócio era mais espetacular do que eles imaginavam. Para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens. E eu entendo aí, irmão, que o que Deus tem para a minha vida é maior do que eu penso, é maior do que eu espero, é maior do que a minha expectativa. Se você entender isso, irmão, comece a exaltar Deus no céu, porque Deus tem coisas além do que tu pede, além do que tu imagina. A maioria, irmãos, os 12, a maioria, focou, olhou para onde não devia. Ali estava a promessa, ali estava as maravilhas da terra, mas os 10 olharam para os gigantes, descendência dos Enaques, e os 12 voltam para o arraial, e esses 10 começam a ministrar e a dizer para todo o povo que a terra era boa, o produto era maravilhoso, a palavra de Deus era verdade, mas tinha um problema. A terra era a terra de gigantes, e eles pareciam como gafanhotos. Irmão, quando você está ouvindo ao desanimado, você também desanima. E a maioria desanimou. Eu trago essa mensagem de Deus para a tua vida. Ainda que a maioria desanime, tu não pode desanimar. Ainda que a maioria pare, tu não pode parar. Ainda que a maioria duvide, tu não pode duvidar. Ainda que a maioria recue, tu não pode recuar. A maioria não acredita, mas você precisa acreditar. O cérebro dizendo não dá, não tem jeito, não temos como vencer. Mas 2 homens com muita vontade, muita coragem disseram: vamos subir com ânimo, porque vamos possuir a terra que o Senhor prometeu que nos daria. Deus prometeu e não vai ficar gigante na nossa frente, porque aquele que prometeu é fiel. Sabe o que desanima, irmãos? É quando as coisas não acontecem da maneira que eu quero. Quando as coisas acontecem, não acontecem da maneira que eu projetei. Aí eu penso, não foi do jeito que eu quero, desanima. Diz a Bíblia que um homem chamado Naamã, poderoso, rico, homem influente, respeitável, chefe do exército do rei da Síria, certo dia a Bíblia diz que ele vai olhar no seu corpo e ele está agora com uma doença chamada lepra. Essa doença é uma doença que não tem cura, estava destinado a morrer. Imagina um homem, irmãos, que tinha tudo, que tinha fama, riqueza, honras e saúde, e agora está destinado a morrer. Tenta imaginar. Eu imagino esse homem num canto, desolado, entristecido, abatido. Por quê, irmão? Não adianta riqueza, não adianta fama, não adianta posição, se eu estou prestes a morrer. Mas interessante que mesmo nessa situação, Deus usa uma menina para trazer uma palavra. E a palavra foi essa: a solução, a jeito e a saída. Eu não sei o que tu está vivendo, eu não sei a situação que tu está enfrentando, mas como essa menina Deus me usa para dizer: a jeito, a solução e a saída para você. Ela chegará. Ele recebe a palavra, sai do seu lugar e vai buscar o milagre. Irmão, não sei o que tu veio fazer aqui, mas se tu saiu de casa para buscar milagre, tem milagre de Deus aqui. O Deus que restabeleceu a saúde de Naamã está nesse lugar. Só que ao decorrer do texto, nós lemos que os homens vão até o profeta e Eliseu diz assim: manda ele mergulhar 7 vezes. E trouxeram a notícia dizendo: meu Senhor, a ordem é essa, mergulha 7 vezes. Ele fica desanimado, triste, desolado, e ele fala para os seus servos: eu achei, eu imaginei, eu pensei que ele viria colocar
colocaria a mão sobre a minha cabeça, invocaria o seu Deus, eu seria curado. Mas como não é do meu jeito, eu vou embora. Pastor, tem muita gente indo embora porque as coisas não acontecem do jeito que ele quer, mas sai daqui, do jeito de Deus é melhor, do jeito de Deus é melhor, do jeito de Deus é melhor. Se for embora, vai voltar doente, se for embora, vai ir embora com problema, se for embora, vai voltar derrotado. Se não fosse embora, porque as coisas não aconteceram do jeito dele, ia morrer rápido, ia voltar vazio, ia voltar doente. Mas ele ouviu a voz de Deus e desceu o Jordão. Não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus. E falaram para ele: Senhor, se ele te pedisse algo mais difícil, tu não faria? Aí ele começou a dar ouvido e disse: é verdade. Ele começou a se animar de novo. Vou descer o Jordão, e desceu. Desânimo é uma coisa terrível, porque problema você vai ter até a sua morte, mas se você estiver desanimado, não vai ter vitória sobre o problema. Nós temos que ter ânimo. Desânimo traz desânimo, porque a nossa própria frustração, as nossas frustrações nos desanimam. Você tenta, se esforça, se dedica e as coisas não dão certo. Você tenta com a sua força, a sua capacidade, a sua experiência e nada dá certo. Logo você desanima. Diz a palavra que Pedro era um homem experiente, era um homem capaz, era um profissional da pesca. E ele durante a noite toda trabalhou, se empenhou, se dedicou, mas não pegou nada. Não conseguiu nada, não teve êxito naquilo que ele colocou no seu coração de ter uma boa pescaria. Já estava esse homem pela manhã lavando as redes, desanimado, triste, frustrado, porque a sua experiência, a sua capacidade, as suas experiências não trouxeram resultado. Até que Jesus chegou. Jesus é poderoso para fazer sucesso no nosso fracasso. Jesus olha para ele, ele disse: Senhor, trabalhei a noite toda, tentei, não consegui, mas Senhor, segundo a tua palavra, eu vou tentar de novo. O Senhor, com uma palavra, traz um ânimo para Pedro, que já estava lavando a rede, e ele volta a pescar de novo. Quem sabe você tentou algumas coisas, algumas vezes, e não conseguiu, por causa da tua intelectualidade, da tua capacidade, não deu certo. Mas nessa noite, vai pela palavra, vai pela palavra, vai pela palavra, vai pela palavra. Deus está liberando uma palavra. Tenta de novo, que a Bíblia diz que ele vem, começa a pescar de novo. E o negócio foi tão forte, irmãos, que a perspectiva dele era de um barco. Mas a pesca foi tão milagrosa, tão tremenda, que foi preciso 2 barcos. Deus vai fazer sucesso em cima do teu fracasso. Tem gente, irmãos, que tenta nos desanimar. Se você não faz nada, ninguém te observa. Se você não realiza nada, ninguém se aproxima de você com uma palavra contrária. Mas quando você mete a mão para fazer, sempre aparece alguém para te desanimar. Diz a Bíblia que Neemias era copeiro do rei, e as muralhas de Jerusalém foram derrubadas, e ele se importa pela causa e começa a fazer essa obra. Ele começa a colocar tijolo sobre tijolo, e aparecem logo 3 homens, Sanbalate, Tobias e Gésem, para desanimar o homem de realizar a obra. E disseram para ele primeiro: olha, que fazem esses fracos judeus? A primeira palavra foi essa: vocês são fracos, incapazes. Depois ele disse: ainda que vocês levantem o muro, vai vir uma raposa, vai jogar por terra. Mas sabe o que ele disse? O nosso Deus nos fará prosperar. Alguém não acredita, alguém menospreza, mas Deus investe e acredita em você. Continua fazendo, continua fazendo. Revelada a cena, volta
ele disse na sua vida, na sua alma: é hoje. A oportunidade estava chegando para ele naquele dia, e ele disse: eu não vou deixar passar a oportunidade. É hoje. Amanhã pertence a Deus. O ontem já foi. Essa é a tua oportunidade. É hoje. É hoje. É hoje que Deus pode fazer um milagre. É hoje. É hoje que as portas podem se abrir. É hoje. É hoje que Deus pode salvar a tua família. É hoje. É hoje que Deus pode curar o teu corpo. É hoje. É hoje que Deus pode realizar o teu sonho. É hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Aí ele acreditou, com muita vontade, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, irmãos, que Jesus estava com a multidão, e os que rodeavam eram os seus discípulos. E algumas pessoas se aproximaram perto daquele homem cego com uma palavra. E a palavra foi essa: o mestre não vai te ouvir. O homem cheio de fé, cheio de esperança, cheio de ânimo. E as pessoas disseram: ele não vai te ouvir. Interessante, irmão. Sabe quem disse isso? Quem estava perto de Jesus. Eles tinham que levar uma palavra totalmente diferente. Eles tinham que dizer: levanta, vou te ajudar. Ele vai fazer o milagre. Isso para entender, irmãos, que às vezes nós estamos junto de pessoas que, ao invés de trazer uma palavra de vida, traz uma palavra de morte. Às vezes eles também seguem a Jesus, mas não são usados por Ele. Mas não tem problema, continue com o ânimo falando. Deixa eles falarem, deixa eles disserem que você não vai alcançar. Continua clamando, continua clamando. Ele não deu ouvido e continuou. O que aconteceu? Jesus ouviu. Jesus parou e mandou chamar. Sabe quem é que foi chamar o cego? As mesmas pessoas que disseram: ele não vai te ouvir. Jesus poderia ter ido até ele, não foi. Mandou chamar. Mandou as pessoas que disseram: não tem jeito, pode vir. Seu milagre está guardado, reservado, preparado. O que é isso, irmão? Quer dizer que todos aqueles que não acreditam na tua vitória e que dizem que tu não vai alcançar, Deus vai trazer para pertinho, mais pertinho, pertinho. Há uma mesa preparada e um banquete pronto para sentar do teu lado e ver que vale a pena esperar em Deus. Levar a saia, terra. Irmão, já ouvi tanta coisa de pessoas que eram para me incentivar, mas graças a Deus que Deus me deu graça, eu estou até hoje animado. Tenho certeza que Ele vai fazer o que prometeu na minha vida. Há uma ilustração que diz algo interessante. Havia um monte, é um desafio. Algumas pessoas deveriam subir até o cume do monte, e os tais que chegassem receberiam um troféu. Porém, havia umas pessoas designadas com o propósito e a finalidade de desanimar os participantes. E agora o primeiro começa a subir, e esses homens disseram para eles, para aquele homem: olha, você não vai conseguir, esse monte é muito alto, você não tem condições. Durante algum tempo ele continuou subindo, e os homens lá embaixo dizendo: rapaz, tu vai passar vergonha, você está se cansando à toa, você não tem condições. E esse homem, um pouco cansado, para refletir nas palavras, e ele agora desce e desiste. Agora vem o segundo participante, e o segundo começa a subir, e aqueles homens disseram: rapaz, o primeiro era mais forte que tu, era mais capaz que você, e não conseguiu. Quem é você para conseguir? E aquele homem parou, analisou e viu que aquilo era verdade, desistiu também. Veio o terceiro, começou a subir, e aqueles homens dizendo: você não consegue. Dois já tentaram, desistiram, e
continuou subindo. E as pessoas dizendo, ele continuou subindo. Diz a parábola, diz a história, que ele chega até o cume e recebe o seu troféu. E aqueles homens indignados foram até os amigos desses participantes para perguntar qual era a virtude dele. E disseram para eles assim: rapaz, por que ele não desistiu? Por que ele não deu ouvido para nossas palavras? E eles disseram: sabe por quê? Ele é surdo. É necessário nos fazermos de surdo para a opinião dos incrédulos, para a opinião daqueles que não têm projeto, para nós chegarmos ao nosso objetivo, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos supor. Você precisa saber que é animado. Não adianta fazer campanha, não adianta ouvir conselho, se você não receber a palavra. Você vai sair daqui animado. O animado trabalha, o animado ora. Quem tem ânimo lê a palavra, quem tem ânimo obedece o pastor. Você vai sair daqui mais forte do que nunca. O diabo queria você com a cabeça baixa, com a boca fechada, o coração entristecido. Mas Deus está dizendo: ergue a tua cabeça, abre um sorriso, exalta o meu nome. Problema e luta não pode paralisar a tua vida, a tua caminhada. Há uma promessa sobre a tua vida e você precisa caminhar. O Espírito está começando a trabalhar forte. Tem gente sendo animada aqui, irmão. Estou escutando o louvor, a adoração. Cadê? O diabo achou que ia parar, o adversário achou que ia voltar atrás, mas você vai sair daqui com mais força. Receba uma injeção de ânimo, a força do Deus eterno. Tem gente aqui, irmãos, que estava indo arrastado. Aí o Senhor está me dizendo: estava arrastado, não vai nem correr, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar, vai voar. O arrastado chega. O arrastado, irmão, não consegue nem chegar no objetivo. Mas quem voa vai muito além. Olha aí, a palavra é essa. Tu vai muito além, tu vai muito além, tu vai chegar em lugares que tu nem imaginava, terra. Deus vai escutar a voz de muito crente nessa madrugada. Deus estava esperando ouvir a tua voz, mas o desânimo não deixava. Mas Ele vai voltar a ouvir a tua voz pela madrugada. Deus queria usar a tua vida para entregar mensagens a pessoas, mas você desanimado não dava lugar ao Espírito. Mas Ele vai usar a tua vida como nunca. Deus está animando muita gente aqui. Você vai voltar a cantar gozo, com alegria. Ele para saio. Olha, irmãos, tem levita aqui que a harpa estava pendurada no sacane. Estava pendurada. O Senhor está dizendo: anima, tira a cimento, eleva-se, volta a tocar a harpa, volta. Irmão, eu estava com desânimo de vir para cá.
ouvir. Ele basta e terra. Então eu trouxe aqui para falar sobre ânimo, irmão. Esse é Deus. Ele basta. Irmão, parecendo uma carga de Deus aqui essa noite. Pulse, ele basta. Eita, participa, irmão. Participa. Está descendo, o céu está aberto. Está descendo. A chuva está descendo na terra. A terra vai voltar a produzir. Ela barata, elevando o rosto. Coisa tremenda, irmão. Não tenho nada para aqui para orar, quer ser louco. Mas eu tenho certeza. Eu tenho tanta certeza que eu ia orar, não vou nem mais. Orar seria até incredulidade minha. Porque o que está acontecendo aqui é notório, é visível, é real e é forte. Olha, irmãos, o que vai acontecer ao decorrer do ano dependia do que aconteceu nessa noite. O que Deus fez nessa noite, o ano 2013 vai demonstrar. Não é dia 31 de dezembro não, irmãos, é a partir de hoje. Lá passará a barraca dela, combinada, sai, o povo se levanta. Prepara-te para receber novidade de Deus. Deus tem coisa nova. Nessa noite, vem com essa palavra. Anima-te, lute, creia, permaneça, porque Deus é conosco. Que o Senhor Deus nos abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.